Se alguém dissesse que simples brincadeiras como esconde-esconde, amarelinha e pular corda podem ser verdadeiras escolas para a vida, muita gente até duvidaria. Mas é exatamente isso. Essas atividades que parecem tão simples são alicerces do desenvolvimento físico, emocional e social das crianças. Hoje, com o avanço das tecnologias e o fascínio pelos jogos digitais, essas brincadeiras do passado estão sendo esquecidas em muitos lares e escolas. E este esquecimento pode trazer consequências profundas para as próximas gerações. Se você sente que as crianças de hoje estão cada vez mais distantes das brincadeiras que marcaram a infância de gerações passadas, preste atenção. A era digital está transformando radicalmente a forma como elas brincam e se desenvolvem. E esse avanço pode esconder perigos sérios para o futuro delas. Atenção! O mundo virtual está roubando a magia das brincadeiras do passado. E isso pode ser mais sério do que parece. Pesquisas recentes revelam um quadro preocupante. Um estudo realizado em uma escola infantil de Ribeirão Preto constatou que a maioria das crianças prefere utilizar dispositivos eletrônicos ao invés de brincar ao ar livre com jogos populares como esconde-esconde, amarelinha e rodas cantadas. Este comportamento reflete um afastamento progressivo da infância ativa e social para uma infância marcada pela passividade diante das telas. Além disso, dados da Organização Mundial da Saúde ressaltam que o sedentarismo infantil está crescendo de forma alarmante e a exposição precoce a dispositivos eletrônicos contribui significativamente para este quadro, abrindo portas para problemas de saúde física, mental e social. Isso afeta diretamente o desenvolvimento motor, emocional e social das crianças, comprometendo habilidades essenciais para a vida em sociedade. Você se lembra da liberdade de correr na rua até o anoitecer, inventando brincadeiras com o que tivesse à mão? Pedras, cordas, galhos. Esse modo de brincar não é apenas diversão, é aprendizado. Através da interação real com outras crianças e com o ambiente, elas desenvolvem coordenação motora, empatia, criatividade, resolução de conflitos e a compreensão dos próprios limites. Já as brincadeiras digitais, como jogos de realidade aumentada ou plataformas virtuais, oferecem estímulos cognitivos e senso de desafio, mas limitam o movimento físico e o contato humano real, podendo levar a um isolamento precoce e oscilações emocionais. Para que você não se sinta apenas diante de opiniões, vamos aos números. Estudos feitos pela Universidade Federal de Lavras indicam que crianças que brincam em grupo ao ar livre apresentam índices superiores de desenvolvimento, motor, maior capacidade de solução criativa de problemas e menos sintomas de ansiedade, em comparação com crianças que passam a maior parte do tempo em dispositivos eletrônicos. Em uma pesquisa realizada com crianças entre 6 e 10 anos, foi constatado que aquelas que dedicavam menos de 1 hora diária para brincar ao ar livre tinham 3 vezes mais chances de apresentar problemas emocionais e comportamentais. Outro estudo do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo demonstrou que o brincar livre não direcionado por adultos é essencial para o fortalecimento dos vínculos sociais, o desenvolvimento da autonomia e o exercício da criatividade infantil. Contrariamente, o uso excessivo e não mediado de jogos digitais pode acarretar isolamento social, dificuldades de concentração, alterações no humor e até sintomas depressivos. Imagine só crianças criando vínculos profundos, negociando regras, aprendendo a dividir, respeitar o espaço e o tempo dos outros através das brincadeiras do passado. E por outro lado, jovens e crianças imersos em telas, onde as interações são limitadas a avatares, emojis e comandos rápidos sem contato físico e com poucos estímulos sensoriais. É inegável que os benefícios do contato social verdadeiro, da vivência na natureza e da exploração física são fundamentais para o desenvolvimento cerebral e emocional. O cérebro das crianças é uma esponja que precisa ser estimulado em várias dimensões para formar conexões neurais que resultarão em habilidades sociais cognitivas
e motoras relevantes para a vida adulta. Ao brincar de amarelinha, pega-pega ou bolinha de gude, a criança experimenta a liberdade do movimento, aprende a respeitar regras, entende o seu corpo e os limites do espaço, interage intensamente com outras crianças e desenvolve a criatividade ao inventar novas formas de diversão. Essas experiências são fundamentais para o desenvolvimento integral da criança, físico, cognitivo, social e emocional. Além disso, brincadeiras tradicionais são patrimônio cultural e material, passadas de geração em geração, verdadeiros tesouros de aprendizado e identidade. Nas rodas de brincadeira, valores como cooperação, respeito, inclusão e convivência ganham vida de forma natural e profunda. O envolvimento físico ativo fortalece a saúde, ajuda no desenvolvimento da coordenação motora grossa e fina e atua no fortalecimento das articulações e do sistema cardiovascular infantil. O brincar em grupo favorece ainda a construção da empatia, da paciência, do estabelecimento de regras e da resolução de conflitos. São habilidades adultas essenciais que começam a ser exercitadas por meio das brincadeiras. Por outro lado, os jogos eletrônicos e as plataformas virtuais têm um apelo imediato. Cores vibrantes, sons estimulantes, desafios constantes e recompensas instantâneas. Realidade aumentada, realidade virtual, interações online. A qualquer hora, o futuro chegou rápido e despertou uma geração que interage principalmente no mundo digital. Para muitas crianças e adolescentes, esses jogos são o meio principal de entretenimento, reunindo ambientes envolventes e comunidades virtuais. É inegável que muitos jogos digitais desenvolvem raciocínio lógico, estratégias de resolução de problemas, trabalho em equipe e coordenação olho-mão. No entanto, o uso excessivo dos meios digitais tem seu preço. O sedentarismo, a perda do contato físico com o ambiente, exposição aos estímulos rápidos e constantes e a possibilidade de isolamento social precoce preocupam especialistas da saúde. Crianças e adolescentes expostos a longos períodos diante das telas podem apresentar aumento de quadros ansiosos, dificuldades para a concentração, oscilações de humor e desregulação do sono. A exposição precoce e não monitorada a jogos e aplicativos pode aproximar riscos como a dependência digital, prejudicar a visão e a postura corporal, além de comprometer a construção saudável das relações interpessoais. A fórmula para garantir uma infância saudável está no equilíbrio em combinar o que a tradição oferece de melhor com o que a tecnologia, quando usada com consciência, pode agregar. E os adultos têm um papel fundamental nisso: orientar, participar, limitar e estimular tanto as brincadeiras tradicionais quanto o uso sustentável dos jogos digitais. Aqui está um passo a passo prático para promover essa harmonia extraordinária. Passo 1: redescubra e incentive as brincadeiras tradicionais. Reserve diariamente um tempo para que as crianças possam se movimentar livremente. Brincar no parque, no quintal ou na rua, praticando amarelinha, esconde-esconde, pega-pega e outras brincadeiras que ativem o corpo e fortaleçam a socialização. Passo 2: selecione jogos digitais com critério. Opte por jogos que envolvam criatividade, pensamento crítico, desafios cognitivos e promovam a socialização, estimulando a cooperação e a comunicação sempre com tempo limitado e mediação do adulto. Passo 3: seja parceiro das crianças adultos que brincam junto. Fortalecem os vínculos afetivos, promovem o aprendizado e ensinam valores limites e a importância do equilíbrio entre os mundos real e digital. Passo 4: estabeleça regras claras para o uso de dispositivos eletrônicos. Determine um tempo saudável para as telas, alternando com atividades físicas e sociais, preservando o tempo para o brincar livre e espontâneo. Nada conecta mais profundamente do que uma boa história que traz exemplos reais, emoções vividas e ensinamentos pessoais. Vamos conhecer casos que mostram na prática como o equilíbrio entre o passado e o futuro do brincar pode mudar vidas.
Ana, mãe de 2 meninos, vivia uma rotina preocupante. Seus filhos passavam horas imersos em tablets isolados e aos poucos bastante irritadiços e sedentários. Preocupada, decidiu dar um passo ousado. Resgatar as brincadeiras tradicionais que marcaram sua infância, incorporou no dia a dia do quintal da casa jogos como esconde-esconde, amarelinha e pular corda. O impacto foi sentido rapidamente. Seus filhos começaram a sorrir, mais a se movimentar e a buscar a companhia um do outro e de amigos. Ana conta que essas brincadeiras antigas ensinaram, sem perceber, valores importantes respeito às regras, cooperação, paciência e disciplina. Na casa dela, a infância tornou-se um espaço de alegria, onde o digital é complemento, não protagonista. Maria, uma menina de 7 anos, vivia introspectiva e cansada. Passava a maior parte do tempo diante do celular da mãe, assistindo a vídeos e jogando sozinha seus pais. Alertados por educadores, decidiram mudar isso. Apresentaram para Maria brinquedos e jogos tradicionais, propuseram passeios no parque com outras crianças e incluíram atividades que estimulavam o movimento. Com isso, Maria ganhou disposição, voltou a sorrir e fez novas amizades. Seus pais confessam que aprenderam tanto quanto ela, redescobrindo as maravilhas do brincar. Essas histórias não são casos isolados. Levantamento feito em diversas escolas mostra que alunos que têm contato diário com brincadeiras físicas tradicionais apresentam melhor capacidade de concentração e desempenho escolar, mais facilidade para lidar com conflitos e estabelecer amizades, resiliência emocional mais desenvolvida, maior criatividade e autonomia. Investimentos em áreas de lazer, pensado para preservar essas práticas, têm rendido benefícios observados em saúde, comportamento e aprendizado. Mas e a tecnologia? Não seria ela a vilã nessa história? Pelo contrário, a tecnologia, quando usada com critério, pode ser grande aliada da infância. Jogos digitais de realidade aumentada, por exemplo, criam universos incríveis que estimulam criatividade, exploração e raciocínio lógico. Aplicativos educativos interativos e que incentivem o movimento corporal trazem o melhor dos dois mundos. A integração entre o lúdico tradicional e as inovações digitais é uma tendência que deve crescer, e essa convergência só será efetiva com orientação adequada por parte dos adultos. Orientar crianças a usar tecnologia de maneira saudável requer definir regras claras de tempo e horários para o uso dos dispositivos, selecionar jogos e conteúdos que agreguem valor cognitivo e social, participar ativamente desse momento de diversão, discutindo limites e promovendo reflexão, incentivar a interdisciplinaridade entre digital e atividades físicas e criativas, estimular pausas e momentos de desconexão que valorizem o contato com a natureza e as relações presenciais. Essa mediação é crucial para que as crianças sintam a tecnologia como uma ferramenta e não uma prisão. Equilibrar brincadeiras do passado e do futuro não é somente uma questão técnica, mas sobretudo afetiva e ética. Os adultos têm a responsabilidade de criar ambientes que acolham a diversidade de brincadeiras, promovam aprendizagens e respeitem a singularidade de cada criança. Mostrar que o brincar tradicional é valoroso e que a tecnologia tem seu espaço, mas com limites, é um ato de cuidado e amor. Vamos expandir o passo a passo, tornando-o um guia prático detalhado. Passo 1. Conheça o repertório de brincadeiras tradicionais. Pesquise e reúna informações e itens necessários para trazer essas brincadeiras para casa ou escola. Amarelinha, peteca, elástico, pique-esconde. Passo 2. Planeje espaços para elas. Organize ambientes seguros e convidativos, onde as crianças possam se movimentar e socializar livremente, seja num parque, quintal ou sala adaptada. Passo 3. Inclua brincadeiras digitais enriquecidas. Selecione jogos que estimulem criatividade, raciocínio e interação. Use tecnologias imersivas com moderação e propósito. Passo 4. Estabeleça regra de tempo e supervisão. Crie um cronograma de uso, evitando o uso excessivo. Acompanhe o que as crianças acessam
e como se relacionam com os jogos. Passo 5. Brinque com as crianças, participe ativamente das brincadeiras, seja mediador, amigo e estimulador do aprendizado. Passo 6. Estimule o diálogo e a reflexão, converse sobre as experiências vividas, os aprendizados e sentimentos gerados pelas brincadeiras. Passo 7. Respeite a individualidade. Cada criança tem seu jeito e ritmo. Respeite preferências adaptando atividades para incluir a todos. Passo 8. Integre famílias e comunidade e promova ações conjuntas que envolvam pais educadores e vizinhança para potencializar os benefícios. Nunca subestime o poder de um adulto comprometido com o equilíbrio da infância, com pequenas mudanças no cotidiano. Você pode garantir que as crianças tenham uma infância rica, alegre e formadora, onde o corpo, o cérebro e as emoções se desenvolvem harmoniosamente. Uma infância onde o valor das brincadeiras tradicionais não se perde, mas é um alicerce para a inovação e para o futuro. As escolas são espaços essenciais para o resgate das brincadeiras tradicionais e para a integração consciente das tecnologias. Em muitas instituições, o recreio deixou de ser apenas um intervalo para se transformar em um momento estruturado e potencializador do desenvolvimento físico, social e cognitivo. Projetos pedagógicos que incentivam o brincar ao ar livre com jogos populares têm mostrado resultados surpreendentes no comportamento, na socialização e no rendimento escolar. Em paralelo, a tecnologia educacional é utilizada para complementar ensinamentos com jogos e aplicativos que desafiam o raciocínio e estimulam a criatividade. No Brasil, escolas que implementaram recreios ativos, onde as crianças participam de brincadeiras orientadas ao ar livre, relataram queda nos conflitos, aumento do engajamento e melhor performance em avaliações cognitivas. Programas que mesclam aulas presenciais e atividades digitais, muito comuns em países como Finlândia e Coreia do Sul, apontam para o que especialistas chamam de híbrido saudável. Os estudantes são convidados a explorar o mundo real com a mesma intensidade com que interagem no virtual, desenvolvendo habilidades múltiplas e equilibradas. A estrutura familiar contemporânea frequentemente dificulta o tempo e atenção que os adultos dedicam ao brincar com as crianças. A correria do dia a dia, o excesso de compromissos, o estresse e o próprio uso intenso de dispositivos digitais pelos adultos criam um ambiente que muitas vezes não favorece o equilíbrio necessário para uma infância saudável. É fundamental que as famílias reconheçam essa necessidade e se comprometam com mudanças práticas. O diálogo aberto sobre o uso da tecnologia, a valorização da brincadeira tradicional e o exemplo dos adultos são estratégias eficazes. Desconectar-se das telas é um desafio para todas as idades, principalmente para os pequenos que já nasceram imersos no digital. Algumas estratégias ajudam a propor atividades que gerem grande interesse e envolvimento, como brincadeiras ao ar livre, jogos de tabuleiro ou atividades artísticas, incentivar o contato com a natureza, passeios em parques, hortas e espaços verdes, planejar dias temáticos sem tecnologia com incentivo à socialização presencial, estimular grupos de brincadeiras na vizinhança, escola ou família, reforçar o prazer das conversas e compartilhamento de histórias. O mais importante nessa jornada é olhar atentamente para cada criança, entendendo suas necessidades, limites e preferências. O brincar é uma expressão do que ela é, do que sente e do que precisa aprender. Os adultos precisam, portanto, ser parceiros amorosos que acompanham essa trajetória, mostrando os caminhos, apresentando o melhor dos dois mundos e respeitando a singularidade de cada experiência. Em comunidades onde projetos de valorização das brincadeiras tradicionais foram implementados, percebe-se uma mudança cultural valiosa. As ruas voltam a ser espaço de encontro, as crianças aprendem a negociar, brincar em grupo e criar, e os adultos fortalecem laços sociais e de confiança. Esses exemplos inspiram ações em outras localidades, mostrando que o resgate lúdico é um movimento possível e necessário.
Se seguirmos direcionando esforços para equilibrar tecnologia e brincadeiras tradicionais, a infância poderá ser um ambiente cada vez mais rico. Crianças mais saudáveis, criativas, sociáveis e preparadas para os desafios do século XXI, com acesso ao melhor da inovação sem perder o contato com o real. A infância será um espaço de liberdade, aprendizado e felicidade. Toda essa riqueza depende da atitude de cada um. Nosso convite é para que hoje mesmo se comprometa a ser um agente de mudança. Recupere a magia das brincadeiras do passado, use a tecnologia como aliada, eduque para o equilíbrio, porque o futuro começa brincando. Qual será a sua primeira ação para garantir esse equilíbrio na infância de alguém que você ama? Comente, compartilhe suas experiências e ajude a construir uma infância melhor para todos. Ao longo deste roteiro foi possível compreender a profunda transformação, porque passa a infância contemporânea, um fulcro entre o passado cheio de brincadeiras genuínas e o futuro digital que desafia nossos hábitos. Sabemos agora que as brincadeiras do passado não são apenas nostalgia, mas instrumentos preciosos para o desenvolvimento integral da criança, capacitando-a para uma vida física, emocional e socialmente plena. Também entendemos que as brincadeiras do futuro, as digitais e tecnológicas, oferecem benefícios importantes desde que usadas com critérios claros, limites e a presença ativa dos adultos. Garantir que a infância de hoje seja saudável e feliz exige uma postura proativa, consciente, que pode transformar famílias, escolas e comunidades. O chamado é para assumir o compromisso, resgatar e valorizar as brincadeiras tradicionais, criando espaços e oportunidades para que as crianças se movimentem, criem e socializem. Incorporar as tecnologias como ferramentas complementares e educativas, não substitutas. Estabelecer limites saudáveis de tempo, conteúdo e mediação. Brincar junto, ser exemplo e apoio. Promover o diálogo sobre os sentimentos, descobertas e aprendizados que o brincar desperta. Integrar redes de apoio entre famílias, educadores, vizinhos e entidades. Imagine um futuro onde todas as crianças possam desenvolver suas habilidades motoras, emocionais e cognitivas em equilíbrio, onde o toque da corda estique os músculos e o toque da tela estimule a mente, onde o riso das rodas de amigos ecoe nos parques tanto quanto os cliques e desafios dos jogos digitais. Um futuro onde a infância seja plural, rica em experiências, livre e criativa. Esse futuro começa agora na sua atitude, na sua casa, na sua escola. E você está disposto a fazer parte dessa transformação? Qual brincadeira tradicional vai trazer de volta para a sua rotina? Como vai usar a tecnologia de modo a somar e não substituir? Compartilhe sua decisão, conte suas experiências. Inspire quem está à sua volta, porque a infância merece essa atenção. Este não é apenas um roteiro, é um convite à reflexão profunda e à ação concreta. Não deixe que a história da infância seja ditada só pelas telas, nem que os brinquedos do passado se tornem esquecidos. Reconheça o valor insubstituível do movimento, da interação face a face, do toque e das emoções genuínas. E abrace o melhor que a inovação pode oferecer. Se este conteúdo tocou você, curta, compartilhe e marque aqueles que precisam ouvir essa mensagem. Juntos podemos preservar e transformar a infância. Porque brincar é aprender a viver. E essa jornada depende de todos nós.